Meu nome é Ichiko Kurosaki. Logo estarei em novas aventuras aqui no canal da Bleach Brasil. E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil em animes. Pessoal, eu me chamo DC e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a última novel de Bleach, né? Sobre a novel de Sagi Shuhei, que é o principal dessa novel. Vai ter muita coisa falando sobre ele, principalmente mostrando a Bankai dele aí no desfecho dessa novel. Bem pessoal, após o término do mangá oficial, o que mais chateou nós fãs de Bleach foi o desfecho final e a quantidade de furo, né, que ficou em relação ao mangá oficial. A novel da Rukia e essa agora do Sagi Shuhei tá trazendo algumas, completando, digamos assim, alguns furos que ficou no mangá oficial. Bem, o da Rukia a gente já viu lá, contou o porquê que teve aquelas formações de casais, né, ali no futuro, né? E mostrou também que Urahara e Uruichi estavam vivos e a Uruichi também estava participando lá em reerguer a Soul Society novamente. Essa novel do Sagi Shuhei, né, já foi traduzido 2 capítulos, aí é o que eu vou trazer aqui para vocês. E tem muita história legal, no meu ponto de vista que eu vi ali, eu gostei até por sinal. Bem, essa novel começa já com o término do desfecho da luta contra o Rei Quinch ali, né, o Ivar, quando ele foi derrotado. No início dessa novel, tem uma conversa entre o Ishibei e o Kyorakan. Lembram que o Kyorakan foi lá no mundo humano dizer para os amigos do Ichigo, para eles se despedirem do Ichigo, que poderia que eles nunca mais iam ver o Ichigo, né, como humano novamente, dependendo de como ia acontecer o desfecho de tudo? Lembram disso? Isso aí também foi um furo que ficou no mangá oficial. E agora, no início já dessa novel, a gente descobre que quem estava por trás disso daí era o Ishibei. É, pessoal, o Ishibei queria usar a alma do Ichigo como um novo rei das almas. Como assim? É isso mesmo, pessoal. Caso o Rei Quinch viesse, né, matar o Rei das Almas, ou ele fosse destruído, né, derrotado após isso, a Soul Society ia precisar de um novo Rei das Almas. E o Ichigo, como tinha poder Shinigamis, poder Hollow, era um poder bem superior a Shinigamis, o Ishibei pensou em usar a alma do Ichigo como o próximo Rei das Almas. Que interessante, né? O Ishibei, na verdade, é um cara que sempre pensava muito antes, né, na organização da Soul Society e da Divisão Zero do que no Ichigo, que era bem diferente a sua relação com a Soul Society. Bem, ali nesse momento também que o Ishibei está conversando com o Kyorakan, ele fala que não vai mais precisar usar a alma do Ichigo porque o Ichigo perdeu os seus poderes para o Rei Quinch. Então quer dizer que o Ichigo não tem mais os seus poderes, né? Eu não sei se ele perdeu todos os seus poderes, que ali não explica. Provavelmente não, né? Pode ser que tenha perdido o seu poder Quinch ou algo assim. Porque num futuro mais próximo o Ichigo ainda continua enxergando a Rukia ou a Barai, como foi o casamento deles lá na novel da Rukia. Ou o Ichigo está recuperando novamente seus poderes. Mas ali mostra que o Ishibei se desinteressou pelo Ichigo, porque o Ichigo não poderia mais ser o eixo, né? Porque ele não poderia ser mais o Rei das Almas, pois o Rei Quinch, de certo modo, roubou essas forças do Ichigo. Bem, nesse exato momento também o Ishibei fala para o Kyorakan que ele vai restaurar os outros guardiões do Rei das Almas, ou seja, Nimai, os demais pessoal da Divisão Zero. E o Kyorakan pergunta para o Ishibei, mas você vai conseguir realmente reviver todos eles? E o Ishibei explica que enquanto estiver vestígio do Palácio do Rei das Almas, ele consegue reviver os outros. Porque a alma de cada um pertence àquele local, né? Então se tem ainda vestígios do palácio, como não foi totalmente destruído, ele consegue recuperar essas almas. Então, de certo modo, ele começa a ressuscitar toda a Divisão Zero. No mesmo instante, né, numa sala lá, que é um palácio onde eles estão, os espadas aparecem, né, a Alibel, o Grimmjow e a Nel. A Nel salvou eles lá daquela luta contra o Askin, não só eles, como o Urahara
e o Ichi também foi ajudado tudo pelo Anel. O Anel deu um jeito de salvar todo mundo. Quando os espadas estão lá, naquele local, a Alibel olha e percebe que o Ishibei também está fazendo uma espécie de casulo para o Rei Quinch. O Rei Quinch já está morto, só que eles estão usando o vestígio do corpo dele, o resto, sei lá, do poder que tem, para ser um novo eixo. Porque o Rei das Almas fica escrito no início dessa novela que está morto. Então eles vão substituir o Rei das Almas, que era o princípio para ser o Ichigo, pelo Rei Quinch, né? Porque o Ishibei não acreditava que o Ichigo poderia derrotar o Rei Quinch. Né? Ele não acreditava que isso seria possível. Então ele já estava meio que se precavendo em usar ou o Rei Quinch ou o Ichigo como Rei das Almas. Bem, pessoal, os espadas passam por aquele local, a Alibel vê aquilo lá e a Alibel fala com os outros espadas assim: agora eu entendo o que realmente o Aizen queria fazer, né? Daí o Grimmjow olha, fica encarando o Kyorakan, né? Encarando o Ishibei. Daí o Kyorakan fala que eles vão ser liberados para voltar para o Ecomundo, que era para eles manterem o controle lá, que a Soul Society não iria intervir no local, né? Então os espadas vão embora. Nisso, pessoal, o Ishibei, né, volta com a Divisão Zero e o Nimaya, quando ele volta lá para o seu palácio, ele percebe-se, né, no local onde ele tinha uma espada sagrada, que tinha vários guardas ali, né, protegendo aquela espada sagrada que o Nimaya tinha feito, desapareceu. Quando estava tendo a luta lá contra o Rei Quinch, alguém foi lá e roubou essa espada sagrada, né, e o Nimaya fica preocupado. Então, quando o Ishibei está recuperando todo mundo, o Ishibei também tenta recuperar esses soldados que foram destruídos por essa pessoa que roubou essa espada. E uma desses soldados que ele recupera tem consciência e diz que foi apenas um Shinigami que roubou sozinho e matou todo mundo. Então foi alguém poderoso, né, que roubou essa espada sagrada lá do Nimaya. E eles estão desconfiados que essa espada foi roubada por alguma casa nobre, né? São 4 casas nobres que tem lá dentro da Soul Society e que algum dos nobres lá tenha roubado essa espada do Nimaya. Bem, pessoal, naquele local onde o Ishibei está fazendo o selo no Rei Quinch, está o Aizen, né? E o Kyorakan vai até o Aizen e diz que espera que ele, quando ele retorne, quando ele for pagar o seu pecado, terminar de pagar ali os seus pecados, ele retorne como um aliado pela Soul Society. O Aizen dá uma risada pro Kyorakan e diz: será que até lá a Soul Society ainda vai existir? Né? Será, Kyorakan? E nisso o Aizen tenta chamar o Ichigo para contar algo para o Ichigo muito importante. Mas o Urahara entra na frente do Ichigo e não deixa o Aizen falar com o Ichigo, né? E o Aizen olha todo mundo ali e diz assim: vocês estão cegos, né? Vocês não querem ver a verdade ou algo assim. E os capitães todos ficam apreensivos com o que o Aizen diz, porque tudo que o Aizen diz tem um fundamento. O Aizen não é de jogar palavras fora. Tudo que o Aizen diz tem algum segredo por trás. E ele fala que todo mundo ali naquele exato momento está cego e não quer ver a verdade, né? Tem alguns tenentes ali que não dão bola, mas os capitães ficam bem atenciosos no que o Aizen está falando. Nisso o Kyorakan fala para levarem o Aizen até a sua prisão. E o Isagi Shuhei chega bem doidão ali, né? Falando: Aizen, por que você matou o meu mestre Tolkien? Nunca vou perdoar você. Você matou Tolkien, você não poderia fazer aquilo. E o Aizen olha para ele e fala: eu tive misericórdia pela alma do Tolkien, por isso que eu fiz aquilo, por misericórdia. Daí o Isagi fala que ele vai ser eternamente lembrado como um inimigo para ele. Daí o Aizen ri e fala: você falando da eternidade, como se pudesse controlá-la, é meio complicado, né? E o Aizen dá aquelas tirinhas nele ali naquele exato momento. Bem, pessoal, o Aizen é levado até a sua prisão, né? E todo mundo ali fica meio que aflito no local ali com as palavras do Aizen. A Orihime está ajudando a 4ª divisão a curar todo mundo e até ressuscitar alguns Shinigamis que teriam sido mortos, mas ela não consegue ressuscitar todo mundo, né? E mostra também
o Isshin com o Ichigo e a Orihime visitando um local sagrado da família Shiba, né? O Ichigo vai conhecer lá da onde veio sua família, né? Da onde que surgiu a família Shiba. O pai do Ichigo leva ele até lá. Então, pessoal, esses foram os 2 capítulos que saíram da novel aí, falando um pouquinho o que aconteceu, né? No final do mangá do Bleach, que não teve no oficial, mas teve na novel. Pessoal, vai ter mais alguns capítulos, vai ter ainda sobre a Bankai do Isagi, que eu quero trazer aqui pra vocês. Vamos conversar um vídeo só falando da Bankai dele, eu vou explicar certinho do que vai ter nessa novel. Então não perca somente aqui no canal da Bleach Brasil. Beleza? Pessoal, não perca os próximos vídeos. Gostou? Deixa aquele like. Claro, vai ter mais coisas bacanas sobre o nosso grande amado Bleach. Só nós aqui, fãs, não podemos deixar esse nome jamais morrer. Beleza? Muito obrigado e Bankai, pessoal. Tchau!